Olá, eu sou Ezio de Faria Francisco e eu sou especialista em hebraico bíblico, trabalho com isso, dou aula e faço traduções. E esse documentário, esse vídeo é dedicado a mostrar um pouco do meu trabalho ligado a hebraico bíblico, a Bíblia hebraica, as coisas que eu faço, por exemplo, as publicações, as edições de Bíblia hebraica que eu tenho no meu acervo da minha biblioteca. Então espero que seja um vídeo útil para aqueles que se interessam pelo assunto, desse universo fantástico do texto original da Bíblia hebraica, que é uma coisa que poucos têm acesso hoje em dia. Muitos se contentam com o texto em português, mas quero que por meio desse documentário, desse breve documentário, que vocês tenham uma ideia do meu trabalho e das coisas ligadas a esse universo do texto original da Bíblia. Esse projeto surgiu em 2002, mais ou menos, e na verdade ele era um texto simples de 8 páginas apenas. Esse projeto surgiu quando eu entrei para lecionar na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, isso já em 2000. Então eu fiz a ideia de fazer uma espécie de manual, uma espécie de guia para se usar essa edição importante da Bíblia Hebraica, edição acadêmica, Bíblia Hebraica Stuttgartensia, editada na Alemanha, é a edição acadêmica mais usada pelos estudiosos. Então a gente vê então que é uma edição feita para uso dos estudiosos, na verdade. Então esse livro, o Manual da Bíblia Hebraica, eu fiz então com uma espécie de guia, uma espécie de facilitador para se usar essa edição. Evidentemente que há vários manuais para se usar essa edição. Boa parte está em inglês, alguns são em alemão, francês ou espanhol. Em português, é o meu livro, Manual da Bíblia Hebraica, que é o mais completo, que ele pega todos os aspectos da edição. E foi o livro, na verdade, foi a obra que me tornou conhecido no meio, digamos, teológico, acadêmico e no meio de estudiosos que trabalham com a Bíblia hebraica e com o hebraico bíblico. Talvez essa obra que talvez vai sobreviver à minha vida, na verdade, que é o Antigo Testamento interlinear hebraico-português. Alguns acham que está estranho começar o livro de trás para frente, mas é lógico que segue a ordem do hebraico. Então, lógico, evidentemente, que a obra deveria então seguir da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui então a parte do prefácio, em que eu explico o meu método de trabalho, como que eu adotei as minhas técnicas de tradução, as minhas escolhas de tradutor, etc. Então, talvez seja um texto para que o leitor leia primeiramente antes de começar a obra, porque aqui eu explico o meu método, as minhas escolhas, etc. Então é um texto muito explicativo que elucida bem o que é esse trabalho aqui. Uma outra parte aqui, que é uma parte importante da obra, que eu comento as expressões e palavras difíceis de serem traduzidas. Evidentemente que o texto da Bíblia não é algo fácil, é um texto muito antigo. Então quem vai trabalhar com o texto da Bíblia hebraica tem que estar preparado para trabalhar com um texto de 3.000 anos, na verdade. Então não é um texto fácil. E lógico que muitas palavras desafiam o tradutor. Então tem muitas situações que o texto é muito complicado de ser traduzido, de ser interpretado. E eu dediquei uma parte do trabalho, um capítulo, na verdade, que eu comento as palavras, expressões de difícil tradução. E nesse texto aqui, na verdade, eu também comparo com algumas versões antigas da Bíblia, por exemplo, Septuaginta, que é a Bíblia grega, a Vulgata, que é a Bíblia latina, e o Targum, que é a Bíblia em aramaico. Então o leitor consegue ter uma ideia de como que essas dificuldades textuais foram
solucionadas por essas 3 versões antigas da Bíblia. Então, no Brasil, talvez poucas pessoas tenham acesso a esses textos. Então, é um texto que ajuda bastante a ter uma ideia ou mesmo a vislumbrar um pouco de como que é o texto da Bíblia hebraica, na verdade. Então, algo que, por exemplo, numa tradução em português, jamais o leitor vai ter ideia daquilo, o que está por trás do texto. Quais são as dificuldades que o texto apresenta. E, lógico, e aqui o texto hebraico, com a tradução interlinear, logo embaixo de cada linha hebraica, cada palavra em português acompanha cada palavra ou expressão hebraica. E aqui nós temos uma versão em português, que é do Almeida revisada e atualizada, aqui nessa coluninha, e que do outro lado aqui é a linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje. Então o leitor, na verdade, consegue comparar os 3 textos: o texto interlinear, o texto hebraico, a tradução interlinear, com Almeida revisada e atualizada, e na nova tradução da linguagem de hoje. Então a pessoa consegue ter uma ideia boa do texto em várias versões, na verdade. 4, na verdade. O texto original hebraico e mais 3 versões em português. Uma literal e outras 2, digamos, traduções, normais. Então, acho que eu posso falar algumas coisas ligado ao que eu descobri ao longo desse tempo, ao traduzir o texto. Então, acho que nada mais interessante do que trabalhar o texto na língua original. Uma coisa é ler a Bíblia em português, uma tradução normal que existe por aí. Mas outra coisa é ler o texto na língua original, ou mesmo traduzir o texto. Acho que esse detalhe foi muito interessante e muito importante ao longo desse processo que eu estou dedicando a esse projeto do interlinear do Antigo Testamento. Há muitas palavras de origem grega ou mesmo latina que estão nas Bíblias em português. Por exemplo, a expressão mar vermelho, por exemplo, não é hebraica, ela vem do grego, da Septuaginta. Por exemplo, a palavra no original hebraico é Yam Suf, que seria mar do junco, por exemplo. Junco seria uma espécie de alga que nasce no Nilo, por exemplo. Mas a Septuaginta traduziu o Yam Suf como Erutra Thalassa. E essa expressão em grego significa mar vermelho. Daí vai para a Vulgata, que traduz como Mare Rubrum, mar vermelho. Aí vai para as Bíblias nas diversas línguas. Mas a gente vê que essa expressão, na verdade, não indica cor, mas indica uma alga, uma planta que nasce no rio Nilo, no Egito. Então, essa tradução que eu estou fazendo, então, resgata essas palavras, essas expressões no original hebraico realmente. E não passa pelo viés grego ou latino, por exemplo. Parece lá no primeiro Samuel, por exemplo, uma arma que é usada pelo Golias de Gat, que é o gigante filisteu que vai lutar contra o Davi. Nas traduções da Bíblia em português, geralmente fala que a arma que ele está usando, uma das armas que ele está usando, fora a armadura, é dardo. Então ele tinha um dardo que ele usava contra o Davi. Mas na verdade a palavra lá não é dardo, o instrumento lá seria uma espada curta curva, então uma espécie de foice mais ou menos. Então imagina uma espada mais ou menos circular, curva e pequena, curta, que ele colocava nas costas. Então esse é um dos detalhes de diferença da tradução interlinear que eu estou fazendo com as demais Bíblias, por exemplo. Outra palavra também que aparece nas Bíblias normais por aí, em português, é a palavra tabernáculo. É que essa palavra, na verdade, tem origem latina, vem da palavra tabernaculum, e consta na Vulgata, na verdade. Lá no original hebraico, a palavra é mishkan, que pode ser lugar de residência, na verdade. Então tem um caráter um pouco diferente do tabernáculo do latim. Outra palavra também que vai nessa mesma direção também
é a palavra profeta, que é de novo uma palavra de origem grega e não hebraica. A palavra hebraica é navi, que pode ser traduzido como anunciador, porta-voz e assim por diante. E para o grego foi traduzido como profetes. E profetes passa para as línguas ocidentais como profeta, inclusive em português também. Mas tentei resgatar a palavra no seu original hebraico, indicando aquele que traz uma mensagem, um anunciador, o porta-voz de Deus, por exemplo, aquele que traz uma mensagem, na verdade. Então eu tentei nessa tradução resgatar essas palavras sem passar por sua roupagem grega ou latina. Eu acho que devo ter conseguido alcançar esse objetivo importante. Que tal o leitor, inclusive, uma outra ideia dessas palavras? Que, por exemplo, para muita gente, profeta é aquele que anuncia o futuro, que fala, que prevê o futuro. E na verdade o profeta não é necessariamente aquele que prevê o futuro, mas antes é aquela pessoa que traz a mensagem de Deus, aquele que traz a mensagem que Deus quer passar para o povo, na verdade. E no mar do junco, então já dá a ideia de que o local lá, o nome do local se refere a uma alga, uma planta, na verdade, e não cor, exatamente. Geralmente com os cânticos que aparecem na Bíblia, cântico de Débora, cântico de Ana, por exemplo, cântico de Davi, o cântico de Moisés, são textos muito antigos e são compostos em hebraico arcaico. Então a gente vê que é um texto muito difícil de ser traduzido. Então nem sempre é um texto fácil. Muitas palavras são palavras que aparecem uma única vez na Bíblia, por exemplo. O vocabulário, muitas vezes é vocabulário muito antigo, palavras arcaicas, e nem sempre é fácil de ser traduzido. Além disso, também a sintaxe dos versículos é uma sintaxe bem própria da época do hebraico arcaico, que seria do século XII até 10 antes da era cristã. Então, um dos desafios grandes desse trabalho é se traduzir esses cânticos. Não é fácil. E que a gente vê que a diferença entre esses cânticos, que é o hebraico no estágio anterior, primitivo, e o hebraico das narrativas, do texto em prosa, que é o hebraico da época posterior. A gente vê as diferenças de vocabulário, de sintaxe e assim por diante. O detalhe também que acho que é importante para comentar aqui também é a questão quando é descrição de algum móvel, coisa assim, eu digo um edifício. No segundo volume, que pega de Josué até 2 Reis, então no livro de 1 Reis, por exemplo, consta lá a descrição do templo de Jerusalém e do palácio de Salomão. Nem sempre as palavras que estão lá, as palavras arquitetônicas, os termos técnicos arquitetônicos, são de fácil tradução. Então, muitas vezes nós não sabemos exatamente o que aquela palavra quer dizer exatamente na época. Então, foi um outro desafio, digamos, difícil desse trabalho. Então, assim, isso também aconteceu também quando foi em Êxodo, quando se descreveu o tabernáculo. Lá, mesma coisa. Muitos termos técnicos desconhecidos, que é difícil de saber o que era exatamente. Os detalhes da arquitetura, da decoração do tabernáculo. Então, nesse não é fácil de traduzir. E no caso do templo de Salomão, do templo e do palácio, a gente vê a mesma situação. Muitos termos arquitetônicos difíceis de ser traduzido. Então a gente tem que supor o que é aquele termo. E é lógico, como na tradução não se pode colocar em branco ou omitir, tem que colocar alguma coisa. E lógico, nesses casos, eu comento no capítulo das dificuldades textuais essas palavras difíceis de serem traduzidas e quais foram as minhas opções de tradução. E é lógico, eu tinha que fazer um estudo em vários dicionários para ver qual a melhor palavra seria adequada para aquele contexto. Isso não é fácil, mas eu tive que fazer uma opção. Eu tive que ver qual que seria a melhor opção para colocar lá. Então, esse é um detalhe também importante para se comentar. Então, quando é descrição de edifício ou de algum ambiente, algo assim, é sempre muito complicado. Então, muitos termos técnicos, arquitetônicos, são difíceis de tradução mesmo. Alguns
materiais que têm origem animal, pele de animal, por exemplo. Então nem sempre é fácil também de ser traduzido também. Então é um dos pontos, digamos assim, de maior desafio nesse trabalho. Lógico, tem outros também que eu podia falar aqui, mas esse que eu me lembro agora, que poderia comentar com vocês. Para terminar, eu diria assim, que a importância de estudar a Bíblia hebraica, o hebraico bíblico, porque nenhuma tradução em português ou qualquer outra língua, mas a melhor tradução possível, nada substitui o texto original. Então, aqueles que podem, aqueles que têm capacidade de ter acesso ao texto original, vê ali a importância do texto e vê o que se tem ali. Quais são as características do texto, o que se pode ver ali, o que numa tradução, isso jamais será percebida. Certos jogos de palavras, por exemplo, certas combinações entre palavras, certas conexões, pausas entre as palavras do versículo. Então, muita coisa disso nas traduções geralmente desaparece. Então, é uma grande coisa, uma coisa muito importante é ter acesso ao texto original, tanto no hebraico quanto no grego também, no caso do Novo Testamento. Então, é algo que é imprescindível. Então, eu acho que vendo o texto na língua original da Bíblia, a visão que se tem é uma outra coisa. Eu acho que a compreensão, apesar das dificuldades que eu comentei um pouco agora, mas é um mundo, é uma realidade distinta, muito importante, que só quem consegue ter acesso consegue perceber. Então, eu espero que essa declaração possa, de uma maneira, despertar o interesse por esse assunto tão importante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse documentário. Espero que, por meio desse trabalho, vocês tenham uma ideia de como que é o meu dia a dia, o meu trabalho, a minha realidade, na verdade. Não é um trabalho fácil, mas que eu confesso que eu gosto bastante, apesar de ser muito desafiador esse trabalho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma maneira esse documentário desperte a curiosidade ou interesse para essa área importante que poucos no Brasil se dedicam, na verdade, e que de alguma maneira possa servir de inspiração para futuros hebraístas, por exemplo, e estudiosos do hebraico bíblico, por exemplo, e estudiosos da Bíblia em geral. Então eu espero que esse documentário possa ter servido para esse propósito. E até outra hora. Um abraço, tchau.